Olá, comunidades! No Águas Gerais de hoje vamos conversar sobre os encontros de comissões que aconteceram no mês de novembro nas regiões 4 e 5 atingidas pela Vale. O que são as comissões de pessoas atingidas? Qual a função delas no processo de reparação? E o que foi discutido durante esses encontros? Vem com a gente para saber mais. Olá, comunidades! Eu sou o Jonas Veloso, coordenador regional do Guaicuí nas comunidades de Felizlândia, Três Marias e São Gonçalo da Abaeté, região 5, margem leste. Hoje vamos conversar com Pedro Aguiar sobre os encontros de comissões que aconteceram nas regiões 4 e 5 atingidas pelo rompimento da Vale. Pedro é especialista em PCTs e participação informada do Instituto Guaicuí. Seja bem-vindo a Águas Gerais, Pedro. Olá, Jonas. Satisfação estar aqui. Pessoal, ouvintes, atingidos. Para a gente começar, você pode falar para a gente o que são as comissões, como elas são formadas e qual é a sua função no processo de reparação? Jonas, essa pergunta é muito boa, porque muita gente que porventura não está inserido na questão da reparação tem dificuldades de entender. As comissões nada mais são do que instâncias de participação das pessoas atingidas ao longo dos territórios atingidos. Ela pode ser formada por uma ou por mais comunidades. É um espaço bem privilegiado, sabe? Onde as pessoas atingidas têm a oportunidade de debater, definir, tirar posicionamentos próprios em relação à questão envolvendo a reparação e tudo que está se passando ali nesse contexto onde elas vivem. A comissão é um espaço de controle social. É importante colocar que, para além desses elementos, existe um termo de referência das instituições de justiça que trata de alguns elementos importantes para as comissões. Deixa claro que as comissões são abertas à participação de qualquer pessoa atingida no território, que as comissões devem buscar uma composição democrática, que as comunidades tradicionais possuem o direito de ter uma comissão própria e que as comissões de pessoas atingidas são as interlocutoras legítimas no âmbito das questões da reparação. Lembrando também que as comissões foram formadas a partir de um amadurecimento dos trabalhos comunitários. Uma vez instituída, entendemos que a comissão tem uma perspectiva de perpetuidade. O trabalho da assessoria técnica independente do Instituto Guaicuí possui um tempo de atuação, mesmo após a saída do Instituto Guaicuí. As comissões de pessoas atingidas seguem acompanhando a reparação e lutando por seus direitos e por uma reparação adequada. Perfeito, Pedro. E dessa perspectiva de fortalecimento da organização popular através das comissões, como foram os encontros de comissão que aconteceram nas regiões 4 e 5? É importante explicar antes o que são os encontros de comissões. Os encontros de comissões são momentos onde se reúnem todas as comissões de uma determinada região. Como o Guaicuí trabalha na região 4 e também trabalha na região 5, tivemos recentemente tanto o encontro de comissões da região 4 como o encontro de comissões da região 5. Foi um momento muito proveitoso. O segundo encontro de comissões da Regional 4 ocorreu no dia 18 de novembro. Tivemos quase 60 pessoas atingidas presentes e cerca de 10 comissões. Enquanto que na região 5, ocorrida no dia 25 de novembro, tivemos 74 pessoas atingidas e cerca de 24 comissões diferentes. Os encontros possuíam um objetivo específico. O principal deles foi o de avançar num planejamento estratégico para lutar de maneira mais significativa na participação das pessoas atingidas no processo de reparação. Mas também teve como objetivo compartilhar os avanços que as comissões tiveram até o presente momento, consolidar um entendimento e uma proposta mais efetiva para a organização das instâncias regionais, consolidar um planejamento estratégico em relação ao anexo 1.1 do Acordo Judicial, além de alinhamento entre as comissões do território e a ideia de unir forças e fortalecer o conjunto das regiões. As pessoas atingidas são protagonistas nesse processo, sabe, Jonas? Então, toda essa construção é feita tendo as pessoas atingidas como propositoras, agindo direto e decidindo de maneira coletiva quais são os seus posicionamentos. Tivemos vários encaminhamentos dos encontros, mas talvez destaco aqui um dos mais importantes, que foi a elaboração de uma carta que as pessoas atingidas fizeram, com reivindicações delas e que foram destinadas a diversos atores envolvidos no processo da reparação, na qual as pessoas atingidas reivindicam, defendem e se posicionam de maneira firme sobre o que são os seus direitos e o que elas entendem que a reparação deve cumprir daqui em diante.
Sem dúvida, então, os encontros foram mais um importante passo na luta das comissões de pessoas atingidas em busca da reparação integral. E falando nisso, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente qual a relação das comissões com o sistema de participação, com o anexo 1.1 e com os outros temas do processo de reparação. As pessoas atingidas da bacia do Rio Paraupeba, da região 1 até a região 5, todas elas reivindicam e lutam por uma participação ativa no processo de reparação. E para isso ocorrer de maneira efetiva, é necessário uma organização. São milhares de pessoas e que, para que seus pleitos sejam validados e ouvidos, elas precisam se organizar. É nesse sentido que surge a ideia do sistema de participação. É um formato organizativo onde as pessoas podem participar desde a base, que é a sua comissão, a sua comunidade, o local onde ela vivencia e está presente na bacia do Rio Paraupeba, até instâncias de uma organização onde existem mais pessoas, como a instância regional, que pega todas as comissões e comunidades daquela região, e a instância interregional, que pega todo o território atingido da bacia. Nesse sentido, as comissões possuem um papel extremamente estratégico. E quando se refere ao anexo 1.1, que é o anexo referente aos projetos de escolha das comunidades, o trabalho em comissão facilita com que esses projetos sejam escolhidos de maneira coletiva, de maneira democrática e que atende às demandas e às necessidades que essas comunidades e comissões possuem. Para além disso, as comissões também têm uma atuação importante em todos os outros aspectos da reparação. Uma vez fazendo o controle social, são elas que conseguem interpretar e avaliar se a reparação está adequada ou não. Isso envolve os demais anexos do acordo, o processo judicial e diversos outros elementos que estão contornando a vida dessas pessoas e que, querendo ou não, foram influenciados a partir do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, e que interfere no processo da reparação. Então, as comissões têm a capacidade do debate, da interação e da deliberação, podendo tirar orientações tanto local, quanto regionais, quanto em nível de bacia, que chamamos de interregionais. Ótimo, então, Pedro. Para falar mais um pouquinho sobre essa relação das comissões com o anexo 1.1, você pode falar para a gente como que as comissões trabalharam esse anexo, como que elas podem lutar para que seja garantido o acesso de suas comunidades aos recursos do anexo 1.1, tanto dos projetos de demanda das comunidades quanto do crédito e microcrédito? Claro, Jonas. Entendemos que as comissões possuem, como já foi dito, esse papel extremamente importante em nível territorial, que é onde as pessoas atingidas estão. Por essa questão, entendemos que o funcionamento do anexo 1.1 deverá ouvir e atender a demanda dessas comunidades. Por esse motivo, o Instituto Guaicuí vem trabalhando com as pessoas atingidas reuniões frequentes para debatermos e entendermos o anexo 1.1, quais são as suas potencialidades e quais são os elementos que as pessoas atingidas precisam entender para conseguirem reivindicar o seu projeto, assim como para que possam atuar de maneira participativa e direta no contexto do anexo 1.1. Lembrando que o anexo 1.1 possui um valor de 3 bilhões, sendo 2 bilhões destinados para projetos de escolha das comunidades atingidas e 1 bilhão destinado para o crédito e microcrédito, que também é um importante instrumento dentro do contexto da reparação e que poderá viabilizar condições de recuperação socioeconômica dessas comunidades que foram tão prejudicadas após o rompimento da barragem. Para a gente finalizar, então, enquanto direito das pessoas atingidas, gostaria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o papel do Instituto Guaicuí enquanto assessoria técnica independente no processo de formação e fortalecimento das comissões. Jonas, o Instituto Guaicuí, como assessoria técnica independente das pessoas atingidas, tem uma matéria-prima número 1 de trabalho. Essa matéria-prima número 1 é a informação. Trabalhar a informação de maneira adequada faz desdobrar vários segmentos. A comunicação ela existe de forma virtual, presencial, através de materiais, vídeos, gravações, como o próprio Águas Gerais aqui hoje. Mas também a informação atua e trabalha na perspectiva da reparação com as pessoas atingidas no âmbito das reuniões. E são muitas as reuniões que realizamos com as pessoas atingidas. E para trabalhar com um volume grande de informações que se acumulam ao longo do tempo, é necessário um método de trabalho e planejamento. Caso contrário, a informação não é compreendida.
Esses métodos e planejamentos são diversas capacitações, orientações, formações, reuniões, apoios organizacionais, assim como a capacidade dos atingidos, uma vez organizados, indicarem representantes para determinada tarefa ou função, regras e normativas, como os regimentos internos das comissões. Dessa maneira, esse conjunto de atividades e ações, nas quais todas estão envolvidas uma série de informações importantes, é a forma como o Instituto Guaicuí contribui para o fortalecimento das comissões e das organizações das pessoas atingidas. Então, a organização social das comunidades e pessoas atingidas é que se consolida nesse processo de formação das comissões. Importante desejar, então, muita força na luta para todos os representantes de comissões atingidas. Ótimo, Pedro. Se você quiser deixar, então, um recado final para todos que nos escutam, para todas as pessoas e comunidades atingidas. Jonas, a palavra final que eu deixo de que todos precisamos entender que a reparação se trata de um processo que leva tempo e que exige de todos nós coletividade, companheirismo e união. Sem dúvida, a jornada é longa, mas com certeza ela pode ocorrer da melhor forma possível, uma vez que as pessoas atingidas estejam unidas e dentro da proposição de uma construção coletiva. Os danos que a mineração causa para a sociedade após um rompimento como esse não serão sanados com as pessoas atuando de maneira individual. É necessário, mais uma vez, união para que tenhamos força e esperança de construir um mundo melhor. Obrigado pela conversa, Pedro. Obrigado a todos que nos escutam. Até o próximo Águas Gerais. Obrigado, Jonas. Nós vamos ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente pelo número 31 97 102 5001 ou visitando nosso site www.guaicuí.org.br. O Instituto Guaicuí segue lado a lado das pessoas atingidas na luta pela reparação.